E aí, galera, na boa? Olha só, eu tenho a feliz experiência de ser tanto professor quanto ser aluno. Eu frequento os bancos escolares como aluno, então eu tenho a perspectiva de quem avalia sujeitos em situação de aprendizagem e tenho a satisfação de ter a experiência de ser um sujeito que é avaliado enquanto aprendiz, enquanto sujeito em abertura para o mundo. Pois bem, já fui avaliado, por consequência, inúmeras vezes, mas chamou-me a atenção a última avaliação que eu sofri. Eu fui avaliado numa prova objetiva em que tratava, de maneira geral, sobre os princípios constitucionais, o artigo 5º da Constituição Federal. Basicamente isso. Pois bem, e eu acertei 50% da prova. Há quem diga que eu errei 50% da prova e há quem diga que eu acertei 50% da prova. Pois bem, depende do olhar. Eu fixei-me no errei 50% da prova, me senti bastante tocado por isso e partindo do princípio que eu sou dois em um ensinante e um aprendente, literalmente um professor e um aluno, comecei a avaliar a mim mesmo como se eu fosse professor de mim mesmo, professor da minha consciência. Eu olhei o que eu fiz como aluno para preparar-me em relação a esta avaliação. Olhei-me enquanto professor que olha o aluno interior, olhei-me e avaliei-me dentro da minha história acadêmica, o quanto que eu me apropriei dos conteúdos similares ao que caiu nesta avaliação e também as outras vezes que eu já estudei este tema específico. Também observei situações em que em avaliações similares eu tive notas absolutamente superiores a esta. E encontrei nas minhas reflexões um aluno, o aluno Amilcar, modestamente empenhado, um aluno Amilcar medianamente conhecedor dos temas propostos, uma criatura, um aluno, uma criatura aprendiz que tem sim preocupação com os resultados finais, ou seja, que não crê que as avaliações caem do céu, mas um aluno relativamente esforçado. E a partir daí eu começo a refletir agora como um professor que avalia alunos, eu começo a refletir como é possível um aluno mediano, um aluno que estuda, um aluno que não tem dificuldades de aprendizagem, o aluno Amilcar que é bem alimentado, um aluno Amilcar com estabilidade emocional, um aluno Amilcar com experiência suficiente em avaliações para não ficar nervoso, como pode errar 50% da prova? Então eu fui avaliar a prova, a avaliação. Observei lá aquele conjunto de papéis com seus parênteses para colocar verdadeiro ou falso ou letrinhas para eu pontuar a resposta certa ou a resposta errada. Também encontrei questões de concursos públicos. Portanto, concluo que essas avaliações de concurso público não foram avaliações, por evidente, criadas pelo professor para avaliar a sua aula, para avaliar o seu aluno, mas são questões pensadas para todo e qualquer sujeito que se prepara para todo e qualquer concurso.
o que aqui já temos um problema. Porque se a avaliação é diagnóstica, não pode ser pensada através de concursos públicos. Questões de concursos públicos. O que desejam os concursos públicos? Desejam selecionar pessoas para pouquíssimas vagas para milhares de pessoas. Portanto, são questões que procuram excluir pessoas, porque há poucas vagas. Ora, como pode, então, questões alienígenas à sala de aula, questões pensadas para a exclusão, serem incorporadas a uma sala de aula que, em tese, é uma sala de aula pensada para a aprendizagem, uma sala de aula que não é pensada para a exclusão. A sala de aula não é um ambiente pensado para que saia um, para que saia dois, porque só há uma ou duas vagas. É um ambiente para que todos aprendam e aprendam no máximo grau que for possível. Portanto, um aluno mediano, um aluno esforçado, sem problemas excepcionais, ele consegue a famosa média 7. Percebam que as avaliações, quanto mais se afastam, concluo, quanto mais se afastam da realidade da sala de aula, muito mais elas não avaliam seus alunos e nem muito menos avaliam o fazer do professor. Muito mais se essas questões são alienígenas e de concurso, muito mais se aproximam para a situação de exclusão da maioria para que fique uma minoria para a vaga. Observando a prova, facilmente cheguei à conclusão, e qualquer outro que observasse a prova, de que a prova foi montada em cima das famosas armadilhas, que aqui no sul se chama o pega-ratão. Não sei como se chama nos mais diversos lugares do país, mas provas armadilhadas, provas onde a vírgula muda o contexto e induz o aluno então a erro. Uma prova toda pensada para que o aluno se equivocasse, até porque prova alienígena, prova fora da sala de aula, pensada para seleção de pessoas. Penso aqui então em deixar um alerta, deixar um cuidado para que se retome a ideia de avaliações para avaliar alunos e professores, avaliações para avaliar como está o processo de aprendizagem. Provas, uso horrível esse nome, né? Mas enfim, provas pensadas para que possamos, professores, acompanhar esse aluno. E fica aqui então, já falei outras vezes, a minha preocupação com as provas de marcar. E mais ainda, se essas provas de marcarem forem alienígenas, forem pensadas fora do ambiente de sala de aula e nelas incorporadas, como se fosse possível avaliar o aluno por questões criadas fora daquele ambiente. Um abraço e fica aqui apenas a reflexão. Abraço!